Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Vocês estão bem? Estão contentes por estar aqui nesse acampamento? Sim ou não? Que coisa boa. Um dos frutos do Espírito Santo, um dos frutos da ação do Espírito em nós, é essa alegria. A alegria de estarmos na comunhão do Senhor, a alegria de experimentarmos o amor fraterno, presença de Deus entre nós, pelo amor uns para com os outros. A minha saudação de paz no Senhor Jesus a todos vocês que se encontram aqui no rincão da sede da comunidade Canção Nova. A minha saudação a Dom Giovanni Pereira, bispo da Diocese de Tocantinópolis, aos irmãos e irmãs fundadores, fundadoras de novas comunidades, a todos vocês que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Minha saudação a Aloísio Nóbrega, fundador da comunidade Face de Cristo, lá de Fortaleza, Ceará. Certamente ele saúda a todos vocês. Ele faria essa pregação, não seria eu. Porém, o Aloísio sofreu um pequeno acidente, machucou lá a perna, o pé dele, e o médico pediu repouso. Então ele não pôde vir e pediu que eu fizesse essa pregação. Minha saudação, portanto, a Aloísio Nóbrega, que também nos acompanha. Meus irmãos e minhas irmãs me pediram para desenvolver com vocês o seguinte tema: formai um novo coração à luz da obediência. Durante este acampamento de novas comunidades, Deus nos tem falado através dos nossos pregadores, pregadoras, sobre a importância da formação do coração. O coração novo, o coração renovado no Espírito de Deus. Nós, durante esse acampamento, refletimos sobre a formação desse coração novo à luz de diversas perspectivas. E agora, eu trago para vocês a perspectiva do conselho evangélico de obediência. Nós iremos procurar falar, nós iremos procurar refletir sobre a obediência na perspectiva cristã, à luz da fé em Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Formai um novo coração à luz da obediência. E para começar essa nossa reflexão, pegue comigo na sua Bíblia o livro do profeta Ezequiel, capítulo 36. A partir do versículo 25. Ezequiel 36, versículo 25. Assim diz o Senhor: derramarei sobre vós águas puras, que vos purificarão de todas as vossas imundícies e de todas as vossas abominações. Eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Dentro de vós colocarei o meu espírito, fazendo com que obedeçais às minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Habitareis a terra de que fiz presente a vossos pais. Sereis
meu povo e eu serei o vosso Deus. Sereis meu povo e serei vosso Deus. A partir dessa profecia de Ezequiel, irmãos e irmãs, nós compreendemos que uma das consequências de um coração novo é a obediência a Deus. Quem tem um coração novo, docilmente obedece à vontade de Deus. A vontade de Deus que é uma vontade redentora. A vontade de Deus que é uma vontade que liberta, que dignifica a pessoa humana. A vontade de Deus que promove a justiça, a salvação. Docilidade à vontade de Deus é consequência de quem tem um coração novo, um coração renovado pela graça de Deus. Quem se beneficia com um dom amoroso da aliança com Deus é aquele que pela sua graça, pela graça de Deus, obedece livremente, realiza livremente a vontade amorosa de Deus. Nós iremos, portanto, perceber que aqueles que têm um coração novo são tomados pela alegria, tomados pela disposição livre de realizar a vontade de Deus. E nós queremos, sobretudo, aprender com o Filho de Deus, o que significa obediência. Jesus, Ele é o primeiro a nos ensinar, e não só a nos ensinar, mas dele, do seu coração novo, do seu sagrado coração, nos vem a graça para que possamos ser filhos e filhas de Deus, obedientes à sua vontade. Se na nossa devoção ao sagrado coração de Jesus, nós suplicamos: Jesus manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Essa súplica diz respeito também ao coração obediente de nosso Senhor. Obediência amorosa, obediência livre à vontade do Pai. Sim, irmãos e irmãs, em Jesus, a obediência é resultado do seu profundo amor pelo Pai. Jesus obedece livremente o Pai. Jesus realiza livremente a vontade do Pai, porque desde toda a eternidade, como Filho de Deus, Ele é amado pelo Pai. E nesse amor, tomado pelo amor do Pai, Jesus faz de si um dom de amor para o Pai. Ele quer responder a esse amor eterno do Pai, obedecendo, fazendo a vontade do Pai. A obediência do coração de Jesus é uma obediência livre, é uma obediência repleta de amor ao Pai do céu. O autor da carta aos Hebreus, pegue comigo aí a carta aos Hebreus, irmãos e irmãs. No capítulo 10, carta aos Hebreus, capítulo 10, ele testemunha a obediência do Cristo, a obediência do Filho de Deus.
Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 5. Diz o autor da carta aos Hebreus: eis porque ao entrar no mundo, Cristo diz, Hebreus 10, 5, não quiseste sacrifício nem oblação, mas me formaste um corpo. Holocaustos e sacrifícios pelo pecado não te agradam. Então eu disse, e aqui o autor da carta aos Hebreus está citando o Salmo 39 ou Salmo 40, dependendo da tradução da Bíblia. Então eu disse, versículo 7, eis que venho, porque é de mim que está escrito no rolo do livro, venho, ó Deus, para fazer a tua vontade. Disse primeiro, tu não quiseste, tu não recebeste com agrado os sacrifícios, nem as ofertas, nem os holocaustos, nem as vítimas pelo pecado, quer dizer, as imolações legais. Em seguida ajuntou, eis que venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o antigo regime e estabeleceu uma nova economia. Atenção, versículo 10 agora, irmãos e irmãs. Foi em virtude desta vontade de Deus que temos sido santificados uma vez para sempre, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. O Filho de Deus realizou numa expressão, numa manifestação linda de amor ao Pai, o Filho de Deus realizou a vontade de Deus, encarnando-se. O Verbo se fez carne e habitou entre nós no mistério da encarnação, assumindo a nossa humanidade, assumindo um corpo como nosso corpo. Ele realizou a vontade do Pai, não para oferecer sacrifícios, imolações, holocaustos pelos nossos pecados, atenção, mas para livremente fazer de si um dom de amor ao Pai. E essa oferta salvífica, essa oferta redentora, Jesus realizou no mistério de sua Páscoa, no mistério de sua morte na cruz e gloriosa ressurreição. Ele obedece amorosamente, ele obedece livremente à vontade do Pai, fazendo de si um sacrifício, uma oblação, uma oferta, entregando-se pela salvação da humanidade. É uma vontade através da qual nós somos remidos, nós somos santificados. Vejam, irmãos e irmãs, como em Cristo nós já podemos aprender que a vivência do conselho evangélico de obediência, conselho evangélico que todo discípulo, que toda discípula de Cristo é chamada a viver, é uma realização, é uma felicidade, porque é a experiência de um filho, de uma filha que se entrega à vontade amorosa do Pai. Portanto, mesmo sabendo que a obediência, a realização do conselho evangélico de obediência, tem também a sua realidade, a sua dinâmica de sacrifício, nós vamos falar já já sobre isso, mas antes de tudo, é uma realização de amor. Você quer experimentar ainda mais o amor que Deus tem por você? Obedeça a Ele.
Obedeça à vontade de Deus. Como Jesus disse, como Cristo disse, o Filho de Deus disse, ao entrar no mundo, eis que venho para fazer a tua vontade. Meus irmãos e irmãs, nós também, membros de novas comunidades, discípulos e discípulas de Cristo, devemos, dia após dia, dizer para o Senhor, eis que venho para fazer a tua vontade. Voltando um pouquinho para trás, ainda na carta aos Hebreus, pegue comigo o capítulo 5. Hebreus 5. Hebreus, capítulo 5. Podemos pegar a partir do versículo 5, Hebreus 5, 5. Assim também Cristo não se atribuiu a si mesmo a glória de ser pontífice. Esta glória lhe foi dada por aquele que lhe disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. A glória que Jesus recebe do Pai. Versículo 6. Como também diz em outra passagem, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida mortal, dirigiu preces e súplicas, entre clamores e lágrimas, àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido pela sua piedade. Embora fosse filho de Deus, versículo 8, Jesus, leia comigo agora, aprendeu que teve, vamos ler juntos versículo 8? Embora fosse filho de Deus, aprendeu por meio dos sofrimentos que teve. E uma vez chegado ao seu termo, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, porque Deus o proclamou sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus aprendeu a obediência. Obediência se aprende. Jesus é modelo de quem aprendeu a obediência. Jesus é fonte da graça para aqueles que pela fé creem que obedecer a Deus é felicidade, é realização. Sem dúvida alguma, é sacrifício, mas é uma realização, é uma experiência sempre nova do amor, da vontade amorosa de Deus. Ele aprendeu a obediência. Porém, a obediência de Cristo, ela não foi vivida de forma serena, de forma tranquila. Claro que no dia a dia de sua vida terrena, Jesus procurou sempre, na sua relação amorosa com o Pai, discernir a vontade de Deus para cumpri-la. Jesus, ele buscava momentos de oração, momentos de recolhimento, para poder ouvir o Pai, acolher no seu coração a palavra do Pai, a vontade do Pai, pedindo força, pedindo coragem, pedindo humildade para colocar em prática esta vontade. É importante, irmãos e irmãs, entendemos que a própria palavra obediência, ela tem esse significado de escuta. Atenção. A palavra obediência significa, acima de tudo, escuta e acolhimento. Na perspectiva da fé cristã,
acolhimento da palavra do Pai, acolhimento da vontade amorosa do Pai. Escuta. Por isso se falou aqui tantas vezes a importância da oração, a importância do recolhimento, a importância de nós buscarmos o Senhor, escutarmos sua palavra, escutarmos a sua voz, para acolhermos sua vontade e com alegria e com liberdade realizar esta vontade amorosa, essa vontade redentora. Assim foi com Jesus. Mas ele aprendeu a obediência, diz o autor da carta aos Hebreus, por aquilo que ele sofreu. Na realização da vontade do Pai, Jesus também teve que aprender a obediência por meio do sofrimento. Pegue comigo Filipenses capítulo 2. A carta de São Paulo, apóstolo, aos Filipenses, lá no capítulo 2, também o apóstolo São Paulo, no famoso hino cristológico, no seu hino de exaltação do Cristo Redentor, ele também fala da obediência de Cristo. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus, sendo ele de condição divina, porque ele é o Filho de Deus, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Vejam bem, ele aniquilou-se a si mesmo, ele exerceu a sua vontade livre, aniquilando-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, no mistério da encarnação, no ventre da Virgem Maria. E sendo exteriormente reconhecido como homem, Jesus humilhou-se ainda mais. Leia comigo o restante. Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente, e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus aprendeu a obediência, exerceu a sua vontade livre, obedecendo a vontade amorosa do Pai, aniquilando-se. Quando nós, pela graça de um chamado, ingressamos em uma comunidade nova, normalmente esse ingresso numa comunidade nova é vivido com um sentimento de muito fervor, de muita paixão, de muita alegria. Entramos na comunidade dispostos a tudo pela evangelização, dispostos a tudo pela vida fraterna, obedecendo as normas, as regras de vida, as constituições, os estatutos, com uma alegria, com uma disponibilidade impressionante. As questões, as situações, elas ficam um pouquinho mais complicadas depois de alguns anos. Meus irmãos e irmãs, não é fácil perseverar na obediência. Pela graça de Deus, nesse ano de 2019,
eu completei 27 anos de Canção Nova. 27 anos. Entrei aqui na Canção Nova em 1992. Cheguei aqui um garotinho, não é, Luzia? Um garotinho. Porém, eu tive uma formação, seja ela familiar e seja ela acadêmica, muito rigorosa. Uma vez que eu fui cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, fazia carreira militar para o oficialato do Exército, todo dia, lá na Academia Militar, eu participava da formatura, todo dia, e lia todo dia uma frase que está lá, o chamado P3M, o pátio P3M é Pátio Marechal Mascarenhas de Moraes, né? Ainda me lembro. Todo dia tinha uma frase lá: cadete, ides comandar, aprendei a obedecer. Cadete, ides comandar, porque nós estamos sendo formados para comandar. Aprendei a obedecer. É certo que nas novas comunidades, nós precisamos de uma estrutura mínima para realizar o carisma, a missão da comunidade. E nessa organização de uma estrutura mínima, nós precisamos também de irmãos e irmãs que exerçam o serviço da autoridade. E, portanto, a esses irmãos e irmãs, nós também somos chamados a prestar obediência. Isso é tudo muito bonito quando nós ingressamos na comunidade. Mas depois de uns anos, minha gente, quando a nossa humanidade frágil, influenciados pela cultura de uma autonomia radical, onde cada um quer viver a vida segundo os próprios interesses, os próprios ideais, as próprias vontades, sem qualquer referência a uma autoridade, sem qualquer obediência, submissão a uma autoridade. Meus irmãos, depois de alguns anos, perseverar na obediência, perseverar na vontade de Deus, no contexto de uma comunidade cristã, não é fácil. Os teólogos, os santos e santas de Deus que já escreveram sobre os conselhos evangélicos de castidade, de pobreza, castidade e obediência, dizem que o conselho evangélico mais difícil de colocar em prática é a obediência. Eu não sei, mas a obediência, perseverar na obediência à vontade de Deus, é preciso graça, é preciso súplica a Deus, ao Espírito de Deus, porque todos nós trazemos as consequências do pecado e queremos viver a nossa autonomia, a nossa liberdade, sem qualquer referência à vontade de Deus, sem qualquer referência às autoridades constituídas por Deus. O grande São Bernardo de Claraval, certamente já ouvimos falar neste santo da igreja, este abade, doutor da igreja, São Bernardo de Claraval, em um dos seus sermões, ele explica o significado da vontade do Pai em relação à missão redentora de Jesus. Olha o que diz São Bernardo: não foi a morte que agradou, a morte de Jesus, a morte de cruz, não foi a morte que agradou o Pai, mas o que agradou o coração do Pai
quando Cristo se aniquilou, se ofereceu, se doou na morte de cruz, o que agradou o Pai foi a vontade daquele que espontaneamente, que livremente morria. Eis o sentido da verdadeira liberdade. Eis o sentido da verdadeira obediência. Abandonar-se à vontade amorosa de Deus. Quando uma autoridade nos pede coisas que nós temos dificuldade de realizar, em primeiro lugar, meu irmão, em primeiro lugar, minha irmã, vá rezar. Não se deixe levar pelos seus sentimentos de contrariedade, de revolta, ou de medo, de insegurança. Mas vá rezar. Vá exercer a obediência na sua originalidade de escuta, de acolhimento, à palavra, à vontade do Pai. Porque se você for pelas suas emoções, de revolta, de contrariedade, ou então de medo, de insegurança, você corre o risco de escolher não a vontade de Deus. A obediência, o conselho evangélico de obediência tem tudo a ver com a liberdade humana. Por isso eu faço questão, irmãos e irmãs, de trazer alguns trechos do Catecismo da Igreja Católica sobre a liberdade. Eu vou citar, secar o suor aqui que está quente. Eu vou citar alguns números do Catecismo da Igreja Católica que depois você pode conferir na sua casa. A partir do número 1730, o Catecismo da Igreja Católica fala sobre a liberdade humana, a liberdade do homem. Deus criou o homem dotado de razão e lhe conferiu a dignidade de uma pessoa agraciada com a iniciativa e o domínio de seus atos. Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão, para que pudesse ele mesmo, o homem, livremente procurar o seu Criador e, aderindo livremente a ele, chegar à plena e feliz perfeição. 1731, diz o Catecismo, 1731, a liberdade é o poder, baseado na razão e na vontade, de agir ou não agir, de fazer isto ou fazer aquilo. O que nós conhecemos como livre-arbítrio, não é verdade? Já ouviram falar? Livre-arbítrio. Fazer isso, fazer aquilo. Agir ou não agir. Pelo livre-arbítrio, cada qual dispõe sobre si. Atenção. Quando exercemos a nossa liberdade, quando fazemos escolhas na nossa vida, nós não apenas realizamos ações, nós não apenas realizamos atos, mas nessas ações nós nos comprometemos. Preste atenção. Quando aquele agir foi um agir marcado, motivado pela nossa vontade livre, seja um agir para o bem, seja um agir para o mal, a minha pessoa está implicada, comprometida naquela ação. Se é para o bem, eu me beneficio daquele bem. Se é para o mal, no caso do pecado, é uma autodestruição. Mesmo que eu cometa o pecado,
fazendo mal a você, mentindo, difamando você, sendo violento, sendo agressivo, porque aquele meu agir foi livre, eu exerci a minha vontade livre para cometer aquele pecado, aquela agressividade contra você, você vai ficar ofendido. Mas a primeira pessoa que é ferida, que é machucada por aquele pecado, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. O pecado sempre se volta como uma força destrutiva contra aquele que o realiza. Mas da mesma forma, os atos virtuosos, os atos de bem, o agir comprometido com as virtudes, o agir comprometido com o amor, com a justiça, nos beneficia. Nos beneficia. A liberdade alcança a sua perfeição quando ela está ordenada para Deus, quando a liberdade está voltada para Deus, a nossa bem-aventurança. Atenção, Catecismo da Igreja Católica, número 1732. Enquanto não se tiver fixado definitivamente em seu bem último, que é Deus, a nossa bem-aventurança, a liberdade comporta a possibilidade de escolher entre o bem e o mal, como eu já estava dizendo. Portanto, se eu escolho o bem, eu cresço em perfeição. Se eu escolho o mal, eu definho e peco. A liberdade caracteriza os atos propriamente humanos. Torna-se fonte de louvor ou repreensão, mérito ou demérito. E agora, para terminar aqui com o Catecismo da Igreja Católica, o número 1733. Vejam que a liberdade não é somente livre-arbítrio. Atenção, a liberdade humana comporta o livre-arbítrio, mas não é só possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Do ponto de vista cristão, olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica sobre a liberdade. Quanto mais pratica o bem, mais a pessoa se torna livre. Não há verdadeira liberdade a não ser a serviço do bem e da justiça. Engano. Eu sou livre para fazer o que quero, eu sou livre para pecar, eu sou livre para matar, eu sou livre para ser injusto, corrupto. Você exerce o seu livre-arbítrio, está exercendo a sua liberdade, mas quanto mais você se compromete com o pecado, mais você decresce em liberdade. mais você é menos livre. Não se engane. Por isso nós não podemos comprometer o nosso coração, nós não podemos comprometer as nossas escolhas, as nossas decisões com o pecado, com o mal. Por favor, irmãos e irmãs, é nosso Senhor quem nos fala. A escolha da desobediência, diz o Catecismo da Igreja Católica, a escolha da desobediência e a escolha do mal é um abuso da liberdade e que, portanto, conduz à escravidão do pecado. O pecado, mesmo que justamente porque eu exerço em liberdade, o pecado, ele me faz escravo. E quanto mais eu cometo o pecado, mais eu me vicio no mal, me tornando escravo do mal
e, portanto, mais eu terei dificuldade de realizar a vontade amorosa de Deus, porque eu decresço em liberdade. Eu decresço em liberdade. No dia 11 de maio do ano 2008, 11 de maio de 2008, quando nós celebrávamos na igreja a solenidade de Pentecostes, um dicastério da Santa Sé publicou um documento que é muito importante para a formação de um coração obediente, de um coração novo à luz da obediência. Muito importante esse documento. É um dicastério dos Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica. O título do documento, que você pode facilmente encontrar no site do Vaticano, é esse: o serviço da autoridade e a obediência. É um documento que foi escrito pelo Dicastério da Vida Consagrada, Institutos de Vida Consagrada, Sociedades de Vida Apostólica, portanto um documento direcionado à vida religiosa da igreja. No entanto, as nossas comunidades, em muitos pontos, as nossas comunidades se assemelham à vida consagrada, à vida religiosa da igreja. E, portanto, podemos aprender muita coisa sobre o conselho evangélico de obediência, o serviço da autoridade, com esse documento. O título do documento é o serviço da autoridade e a obediência. No número 9 desse documento, o documento diz o seguinte: Deus manifesta a sua vontade por meio da moção interior do Espírito, o Espírito Santo no coração humano. E o Espírito Santo é Ele quem conduz a verdade plena. Mas também, Deus manifesta a sua vontade através de diversas mediações exteriores. Cristo aprendeu a obediência também assumindo a nossa humanidade, encarnando-se. E, portanto, Ele quer que nós também aprendamos a obediência por meio de algumas mediações, de algumas estruturas humanas. Em algumas comunidades, nós temos regras, nós temos princípios, estatutos e assim por diante. E aí, alguns irmãos querem simplesmente obedecer à vontade de Deus por aquilo que Deus fala no seu coração, mas não querem obedecer os estatutos. Então, por favor, peça para sair da comunidade. Faça um favor aos seus irmãos de comunidade. Porque nós, todos nós, somos filhos dessa cultura. A nossa cultura exalta a liberdade. A nossa cultura exalta a autonomia humana. Isso é muito bonito e a igreja o faz da mesma forma. Até porque Deus que nos criou, foi Ele quem nos criou livres. Deus é o primeiro a defender e a promover a nossa liberdade. Mas uma liberdade vivida na perspectiva da fé, em obediência à vontade amorosa de Deus. Porém, pelo mistério da encarnação do Senhor, a vivência do conselho evangélico de obediência traz consigo também a experiência de obedecer a mediações humanas. Por exemplo, de um estatuto, de uma regra de vida.
ali nós temos, sobretudo quando o estatuto de uma comunidade é aprovado pela igreja. Uma comunidade que é aprovada pelo bispo diocesano, uma comunidade que reconhece, que é reconhecida o valor do seu carisma, uma comunidade que tem o seu carisma reconhecido pela autoridade da igreja, os sucessores dos apóstolos, os bispos, têm autoridade para reconhecer a eclesialidade daquele carisma, que é um carisma importante, sendo um reconhecimento diocesano, é um carisma importante para o bem daquela igreja diocesana. Alguns carismas são constituídos por Deus, através de fundadores e fundadoras, para poder, pouco a pouco, esses carismas, para pouco a pouco se espalhar em outros lugares, para além de uma realidade diocesana, vão para outras dioceses, movidos também pelo ímpeto missionário, vão para outras nações, vão para outras nações, outros países, e recebe um reconhecimento, por exemplo, da nossa autoridade máxima, suprema da igreja, o reconhecimento do Santo Padre, o Papa, por um reconhecimento pontifício. Meu Deus, eu não tenho dúvida, se um bispo diocesano, se o Papa reconhece a autenticidade daquele carisma, aprovando os estatutos daquela comunidade, eu tenho certeza absoluta, colocar em prática as regras daquele estatuto, colocar em prática o carisma daquela comunidade, me salva. Eu não erro em relação à vontade de Deus. Sem dúvida, que em várias situações das comunidades, nós precisamos exercer o discernimento. Eu exerço o discernimento para fazer escolhas, para tomar decisões importantes na minha vida. Eu exerço o discernimento. Mas para realizar esse discernimento, vejam a importância desses passos. Segundo nos ensina Jesus, modelo de obediência à vontade do Pai, orar. Ouvir no interior do coração a palavra de Deus, a voz de Deus. Discernir a minha vontade, tendo diante dos meus olhos, diante do meu coração, aquilo que Deus revela através aquilo que Deus revela em relação à sua vontade, através das Sagradas Escrituras. Como é importante a leitura orante da palavra de Deus, a Lexio Divina. Rezarmos com a palavra de Deus. Meu Deus, quanta formação de um coração novo através da leitura orante da palavra de Deus. Conhecermos a vontade de Deus expressa nas Sagradas Escrituras. Com as Sagradas Escrituras, a sagrada tradição da igreja. O ensinamento do magistério da igreja. O magistério da igreja expresso em tantos documentos. Meu Deus, antes de tomar uma decisão, simplesmente movido pelas emoções, pelas inseguranças, eu preciso me confrontar com essas instâncias, essas mediações da vontade de Deus, para tomar a decisão. Eu vou me aconselhar com o diretor espiritual. Eu vou me aconselhar com aqueles que têm a autoridade da formação na minha comunidade. Dialogar, conversar, expor minhas ideias, para não tomar decisões apressadas. Está claro, irmãos? Sim ou não? Posso continuar mais um pouquinho? Deus expressa a sua vontade por meio de diversas mediações exteriores.
podem se reconhecer igualmente na vida de Jesus. Não poucas mediações humanas, através das quais ele percebeu, atenção, Jesus percebeu, interpretou e acolheu a vontade do Pai como razão de ser e como alimento permanente de sua vida e de sua missão. Eu li o trecho do número 9 desse documento, o serviço da autoridade e a obediência. Sobre a relação entre autoridade e obediência. Esse mesmo documento recorda que a pessoa consagrada a Deus deverá, como Cristo, aprender a obediência também por aquilo que ele sofreu. Olha o número 10 desse documento. Quando lhe é pedido, por exemplo, que deixe de lado alguns projetos e ideias pessoais, que você renuncie à pretensão de administrar sozinha a vida e a missão, ou todas as vezes em que o que é pedido, ou quem o pede, a pessoa que pede para você, se revela humanamente pouco convincente. Quem se encontra nessas situações, não esqueça que a mediação é por sua própria natureza, a mediação é por sua própria natureza limitada e inferior àquela realidade para a qual ela remete. Essas mediações, autoridades nas comunidades, regras de vidas, estatutos, código de direito canônico e assim por diante, orientações pastorais do bispo diocesano, são mediações humanas, mas que expressam a vontade de Deus. Por serem mediações humanas, são limitadas, são inferiores àquela realidade para a qual se remete. E tanto mais o é, se tratando da mediação humana em relação à vontade de Deus. Por isso, quem exerce nas comunidades função de autoridade, precisa ter clareza que exerce essa função de autoridade como um serviço. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate pela multidão. Quem exerce a função de autoridade na comunidade eclesial precisa ser o primeiro a imitar Cristo, que na sua obediência à vontade amorosa do Pai, fez de si um dom, uma oferta, um sacrifício para realizar a vontade do Pai. Concluindo, irmãos e irmãs, no número 11 desse mesmo documento, o documento traz nele uma frase de Santo Inácio de Loyola, doutor do discernimento espiritual, Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola diz o seguinte, preste atenção: a verdadeira obediência não considera aquele a quem é prestada, mas sim aquele por quem se obedece. Se eu obedeço o meu bispo, obedeço porque é uma autoridade, é um sucessor dos apóstolos, é o meu bispo. Mas na obediência ao bispo, eu estou motivado interiormente a obedecer Deus. E assim eu falo das regras de vida, os estatutos das comunidades, código de direito canônico. Vou repetir a frase de Santo Inácio de Loyola: a verdadeira obediência não considera aquele a quem é prestada. O fundador, o formador, a formadora, não são lá grandes testemunhas de santidade. Tudo bem, mas eu preciso considerar
por quem eu estou obedecendo. E se obedece só por nosso Criador e Senhor, é ao mesmo tempo, é ao mesmo Senhor de todos que se obedecem. Irmãos e irmãs, a igreja presenteou as novas comunidades com o documento Iuvenescit Ecclesia. A igreja rejuvenesce da Congregação para a Doutrina da Fé. Documento que foi publicado no dia de Pentecostes de 2016, 15 de maio de 2016. Com esse documento, eu encerro essa reflexão. A carta Iuvenescit Ecclesia, sobre a relação entre os dons hierárquicos e carismáticos para a vida e a missão da igreja. Lá no número 18, esse documento apresenta os critérios para o discernimento dos dons carismáticos. E um dos critérios do discernimento da eclesialidade de um carisma, se aquele carisma é um verdadeiro dom do Espírito para o bem da igreja, um dos critérios de eclesialidade é esse: testemunho de uma comunhão ativa com toda a igreja. Isto significa uma relação filial com o Papa. Do ponto de vista cristão, irmãos, viver o conselho de obediência é aderir ao magistério do Papa. E, portanto, muito cuidado, quando levado por diversos motivos, você começa a criticar o Papa. Cuidado. Ele é o centro perpétuo e visível da unidade da Igreja Universal. E com o Papa, o bispo diocesano, diz o documento. Portanto, relação filial com o bispo diocesano, que é o princípio visível e fundamento da unidade da igreja particular. Peçamos a bem-aventurada Virgem Maria, mãe de toda a igreja, testemunha da obediência à vontade de Deus, e que por sua obediência nos trouxe o Salvador da humanidade, obediência vivida na solidariedade ao mistério pascal de Cristo, Maria, que estava em pé aos pés da cruz, sinal de firmeza, de comprometimento com a missão redentora de Cristo, que ela interceda por todos nós, para que obedeçamos à igreja, obedeçamos às nossas autoridades, constituídas por Deus, de modo que na realização do Conselho Evangélico de Obediência, possamos verdadeiramente ser santificados. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.